Então, ó, a extensão direta aí para esse problema, né, da molécula diatômica para o caso da periodicidade, ela é bem simples, né? Então a gente pode fazer a extensão para o que nós queremos simplesmente, né, arranjando aí essas molinhas, né, diversas molinhas. No caso dimensional aqui, para ficar simples, basta que a gente faça uma interconexão aqui, ó, acrescentando molas. Pronto, então nós temos um sistema aqui, ó, periódico, né, que a gente tem uma repetição. E aí a gente vai definir aí a nossa célula unitária, como a gente discutiu aí no início das nossas revisões de cristalografia, tá bom? Então essa aí é a nossa projeção. Então, qual que é a grande sacada que eu sempre penso assim? É o seguinte, o físico ele não quer resolver o problema complexo de uma vez porque é muito difícil. Então, o que a gente fez? A gente quebrou o problema em vários pedacinhos. O primeiro pedacinho foi entender o comportamento de uma molécula diatômica. Beleza, entendemos? Como é que a gente pode expandir isso? Essa aqui é a nossa ideia. A gente já vai estender direto para um sistema com N molas? Não, é muito difícil, né? Estudar 2, 3 molas já é complicado, imagina N. Então a gente vai pegar o problema de uma e vamos tentar ver agora um problema com 3 molas. É basicamente isso, tá bom? Então a gente define aí, ó, uma célula unitária e a gente vai estudar então qual que é a modificação, né, do meu resultado que eu obtive para a molécula diatômica quando eu insiro aí, por exemplo, novos átomos na vizinhança, ou seja, esses átomos vão interferir nesse cara por meio de uma força, esse cara aqui vai interferir nesse por meio de uma força. Então, eu posso simplesmente olhar qual que é o impacto que essa molinha faz nesse sistema, qual que é o impacto que essa molinha faz nesse sistema. Então, eu defino a minha célula unitária, né? Porque aí eu consigo repetir esse sistema, e aí a gente aplica para um problema mais simples, essa é a ideia. Então, a pergunta geral é o seguinte, é como esses primeiros vizinhos, né, a força que eles fazem na partícula, modifica a vibração da nossa molécula diatômica. Se a gente consegue entender para o primeiro vizinho, depois a gente vai adicionando mais molas, né? Ou seja, vai adicionando o efeito das outras partículas, até para um sistema N muito grande. Essa que é a grande brincadeira. Então, assim, antes de simplesmente cuspir aí o resultado para vocês, né, eu acho que vale a pena a gente olhar e construindo esse sistema aí com alguns sistemas mais simplificados, tá bom? Que é assim, por isso que a gente vai resolvendo probleminhas lá de mecânica clássica, depois de mecânica quântica, para a gente poder chegar num problema maior como esse, tá bom? Então a ideia é a gente realmente ir adicionando molas ao nosso problema, tá bom? Então, de cara, o problema equivalente, então, é estudar o primeiro, né, o problema dos vizinhos mais próximos na oscilação do sistema, tá bom? Então, entenda que a gente considera aqui, ó, né, a nossa célula unitária, então, basicamente é como se eu fosse olhando as células unitárias do meu sistema, tá bom? E, definida a célula unitária, então, a gente vai definir um tamanho, né, o nosso parâmetro de rede. E aí o nosso estudo é em função aí desse parâmetro de rede. Uma coisa bem clara para vocês, dá trabalho, tá bom? Então, pega lá os livrinhos de mecânica clássica, vão estudar aquela parte lá de modos normais de vibração. Dá umas contaadazinhas. Mas assim, não é nada muito complexo para esse sistema que a gente vai fazer um exemplozinho daqui a pouco. Então é o seguinte, basicamente você vai aplicar aí a segunda lei de Newton, né, dentro para essa sua célula unitária, você vai aplicar a segunda lei de Newton para cada uma das partículas, né, já que as forças atuam em partículas separadas, você vai resolver uma equação diferencial para cada uma das partículas. E dá um trabalhinho lá, você vai montar uma matrizinha assim, que você fazia lá, e no final das contas, né, quando você tenta resolver essas duas equações, você cai num probleminha de alto valor e alto vetor. Resumindo, é isso aí, tá bom? Então, a gente cai num probleminha, se eu não me engano lá, dava um sisteminha acoplado, né, esse sisteminha. Aí lá você tem umas táticas lá para você desacoplar o sistema, tá bom? Não vamos entrar nesse mérito. Eu quero ir para o que interessa. O que interessa para a gente? Estudar o problema mais simples, que é o sistema dentro de uma célula unitária, tá vendo? Então, dentro da célula unitária,
a coisa mais fácil de se estudar é eu entender a interação com o meu primeiro vizinho, tá vendo? Em ambos os lados. Então eu vou substituir o meu átomo aqui, porque eu não quero contabilizar ele, eu quero só saber a força dele que ele faz em cada uma das partículas, eu vou substituir aqui por uma parede rígida. Essa aqui é a lógica. Então você modela o seu sistema desse jeito, faz as continhas com a segunda lei de Newton, e você vai ver que quando resolver a equação de alto valor e alto vetor, você vai encontrar para esse sistema de 3 molas, em particular aqui, por exemplo, massas iguais e K iguais, você vai encontrar aí 2 frequências para esse sistema. Ou seja, quer dizer que esse sistema pode oscilar de 2 maneiras diferentes, onde as 2 partículas têm a mesma frequência. E aí isso gera lá a ideia dos modos normais. Então, essas frequências são as frequências dos modos normais. Então, cada modo quer dizer uma maneira que esse sistema pode oscilar. Essa que era a ideia lá. Então, a gente considera, e aí é uma aproximação, obviamente, para você conseguir representar o sistema, você considera que os 2 átomos estão oscilando com a mesma frequência. Então, se eu estou considerando aqui o meu ômega aqui 1 igual a Km, eu estou dizendo que existe uma maneira desse sistema oscilar, igualzinho lá na corda de física básica, física 2. Quer dizer que esses 2 caras vão oscilar com a mesma frequência, mas tem uma maneira característica deles balançar aí nesse sistema. Então, por exemplo, essa partícula 1 vem para cá e essa aqui vai para lá. Outra posição, as 2 vão para o mesmo lado e vão ter aí uma frequência. Então, basicamente é isso. Então, essa forma de oscilar é representada por uma frequência ômega 1, por exemplo. Então, os 2 vão oscilar com a mesma frequência, só que cada um para um lado. Resumindo é isso. Então, é uma frequência, um modo de vibrar. Tá certo? Um modo normal. Então, é isso que a gente fala de modo. É uma maneira que esse sistema tem de oscilar. Uma outra frequência, então esse cara tem uma segunda maneira de vibrar aqui no sistema, só que cada um desses 2 vai vibrar nessa mesma frequência. Tá claro? Vamos tentar deixar isso aqui bem claro, para ficar fácil, tá bom? A gente vai ter então o nosso sistema aí, considerando que você pode expandir esse sistema 3D, tá bom? Então você tem que os modos normais lá pelo curso de mecânica clássica é dado por esse trambolho aí de expressão, onde o seu Qzinho aqui é o seu modo normal, esse cara lá chamava de vetor de polarização, e aqui é a sua transformadinha mesmo, sua sériezinha de Fourier convencional, e aqui a massa com relação ao eixo que você está estudando, tá bom? Então, se a gente pensar no nosso problema aqui, aqui é a equação tridimensional, você pensar aqui x, y, z, mas para o caso unidimensional, o nosso problema fica bem simplesinho, Nós não precisamos do vetor de polarização, porque só tem uma direção, e aí a gente pode, então, interpretar, tá vendo, os modos de vibração. Olha lá os caras vibrando. Então, qual que é a interpretação? Olha lá o nosso casinho. Então, a gente tem um K que vai representar um vetor de onda. Então, essa primeira informação, porque o vetor K, nós estamos falando de uma onda elástica. E, pela dualidade onda-partícula, esse K também vai representar para a gente uma espécie de momento, como a gente já discutiu. Então, isso é muito importante. Então, olha lá. O que a gente quer saber, geralmente? A gente quer construir a relação de dispersão do sistema. Isso que é importante em física de semicondutores, tá bom? E de estado sólido. No final das contas, depois de toda a trabalheira, o que a gente quer encontrar é a relação de dispersão. Ou seja, eu quero saber para um determinado K, um determinado momento da minha onda que vai ter no meu sistema, qual que é a vibração que eu vou ter. Resumindo, é isso. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Então, por exemplo, você pode vir aqui, eu peguei aqui do Wikipedia mesmo, achei bonitinha essa figurinha. Então, você pode olhar lá, você pega um lambda igual a 2A aqui, então A é o parâmetro de rede que a gente colocou. Então, o que isso aqui significa? Olha lá, os seus modos de vibração. Você tem essa maneira bonitinha de vibrar. Então, para um lambda de 2A, quer dizer que você vai andar 2 parâmetros de rede, você vai encontrar qual é o próximo átomo que vai estar vibrando igual ao seu primeiro átomo. Então, conta lá, 1, 2, tá vendo? Então, esses caras aqui, estão vibrando em fase. Então, o seu casinho, se você olhar para cá,
ele é um número de onda e representa uma fase do seu sistema, tá vendo? Então, no caso de lambda 2A, para essa fase, você vai ter que andar 2 parâmetros de rede para encontrar outro ponto da rede vibrando da mesma maneira. Vamos pegar um outro aqui mais simples, aqui, ó, lambda igual a 3A, ó. Então você tem que andar 3 parâmetros de rede para encontrar outro ponto vibrando em fase, tá vendo? Então você tem, ó, vamos pegar esse primeiro aqui, ó, então vamos contar 3 parâmetros, ó. 1, 2, 3, ó. Então o terceiro você pode observar que eles estão oscilando em fase, tá vendo? Mas de qualquer modo, todos os pontos nessa rede, para o mesmo modo normal, que é o que a gente discutiu, eles têm a mesma frequência, tá vendo? Ó? Só que eles estão defasados, né? Por um fator K. Então o K representa para a gente uma fase, né? Representa esse número de onda, né? Que é a periodicidade no espaço recíproco, e representa, né, o momento dessa onda. Então são informações aí muito importantes. Tranquilo?